Olá, eu é o pastor Raul Nogueira. Para quem não me conhece, estamos mais uma vez juntos para compartilhar a palavra do Senhor. Estamos dando continuidade a Gênesis. A última vez que nós estivemos juntos, estudando Gênesis, nós estávamos no 37, capítulo 37. E quantas coisas nós já vimos, quantas coisas importantes, não é? E hoje nós vamos dar continuidade. Nós vimos aí uma série de coisas que aconteceram, né? E com José. E vai fazer um parênteses hoje. E vamos estar entrando no capítulo 38, que vai interromper um pouquinho a história de José, tá bem? Se você já pegou a sua Bíblia, a sua caneta, lá, Henrique, se você já está preparado, não é? Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus e a paz, Henrique. Vamos agradecer a Deus porque realmente esse é um momento muito especial para mim, muito especial. Então, nós vamos estar compartilhando essa palavra com vocês e, se possível, compartilhe com outras pessoas, né? Que muitos possam receber essa mensagem. E nós realmente vamos estar orando agora. Nós temos alguns pedidos urgentes aí de oração e nós vamos fazer isso agora, tá bem? Oh, meu Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós mais uma vez entramos em tua presença no Santo dos Santos e queremos clamar a ti, interceder por alguns irmãos, por algumas irmãs que estão doentes, estão necessitados. Eu quero lembrar com urgência a Elaine, tua serva missionária, uma pessoa que andou comigo lá na Bolívia, em outras partes, e ela está passando por uma situação muito difícil, Senhor, o Senhor sabe. Ela está internada no hospital do SUS, sem condições. Acharam primeiro que era uma virose, depois acharam que era uma picada de algum pernilongo, nessas variações que tem hoje. E agora estão achando que ela está com um problema no intestino, ela está com muitas dores no corpo, no rosto. Então, Pai, nós não sabemos o que ela tem, e ela também não sabe ainda o que ela tem. Estão tentando mudar de hospital, mandá-la para Jundiaí, aqui perto. Mas, Pai, se for ter que mudar de hospital, e se ela pudesse vir para Campinas, nós poderíamos dar assistência a ela. Então, Senhor, que Tu possas interferir nisso. Também quero orar especificamente pelo Daniel. Daniel, meu irmãozinho chinês, filho do presbítero Francisco, aqui da igreja chinesa de Campinas. Ele já perdeu um dos pulmões com câncer, foi operado, depois surgiu no outro pulmão. Ele já fez químio, sumiu esse câncer. Então, nós estamos orando a Ti, Senhor, para que o Senhor realmente ponha a Tua mão de poder e que não volte mais. Lembramos ainda o Sebastião, Senhor, criancinha que teve câncer na cabeça e fez todos os procedimentos, está já crescendo, já está começando a se desenvolver. Espero que não tenha nenhum tipo de problema nessa caminhada. Peço ainda pelo Davizinho, que não conseguia nem levantar a cabeça, Senhor. Ele não tinha tônus muscular. E, por misericórdia, hoje ele já está se colocando de pé, com dificuldades ainda, mas já está conseguindo caminhar. Quero lembrar a Rose, Senhor, e que ela fez a operação e que tudo realmente seja de acordo com a Tua vontade, que ela se recupere por completo. Quero lembrar o Chiquita também, que deve estar fazendo algumas aplicações, que o Senhor guarde, proteja, Senhor. Peço pela Sueli, Senhor, aqui de Campinas. Ela vai fazer uma cirurgia dia 25, Senhor, para retirada também de tumor.
que o Senhor possa estar com ela, dê a ela coragem, tranquilidade, paz. Dê, Senhor, sabedoria aos médicos, meu Deus, que tu possas exatamente agir poderosamente na vida dela. Dê a ela tranquilidade, meu Deus, tranquilidade para fazer essa cirurgia e dê paz ao coração da sua mãe, do seu irmão e da família em geral. Meu Pai, que tu possas estar também com todos os demais irmãos que estão passando por dificuldades, problemas. Temos atendido pessoas, eu e Graça, que estão com relacionamentos quebrados, meu Deus. Que o Senhor possa estar agindo poderosamente, meu Deus. Por favor, faça isso. Entendemos, ó Pai, que nós no mundo passamos por aflições, mas o Senhor está conosco e o Senhor intervém, eu sei que o Senhor intervém quando o Senhor quer, e nós muitas vezes passamos por dificuldades para poder amadurecer. Pai, eu peço por todos aqueles que estão passando problemas financeiros, problemas de todas as ordens, então que o Senhor os guarde, os proteja, seja com a Igreja Batista Regular Filadélfia, São Paulo, com todos os seus servos, os líderes. Pedimos também pela igreja aqui de Campinas, Senhor, a IBNA, que também o Senhor esteja com cada um desses servos, com os pastores. Também entregamos a igreja chinesa nas tuas mãos, que eles possam crescer, revitalizar. E peço, Senhor, que realmente esse convite que nós recebemos para pregar, para ministrar lá entre os cantoneses, aconteça, Senhor, que o Senhor possa confirmar, porque seria uma grande porta. Também te peço, Senhor, pelas pessoas que temos evangelizado ali na Unicamp, pela chinesinha e também pela japonesinha, que elas realmente possam ter sido impactadas e que a gente possa voltar a conversar com elas. Deus, te agradeço por tantas vidas maravilhosas que têm andado conosco e que o Senhor possa estar, Deus amado, nos dando entendimento mais e mais com respeito à tua santa palavra. Seja com a dona Ana, Senhor, mãe da Sueli, do Rangel, que ela possa estar bem recuperada, fortalecida. Dê a ela, Senhor, tranquilidade e paz com respeito a Sueli, que o Senhor possa estar visitando ela de forma especial. Que ela possa saber que realmente o Senhor está no controle absoluto de tudo. Também entregamos a Deus esse pequeno estudo que vamos ter agora, nas tuas mãos. Que o Senhor nos ajude, somos limitados. E pedimos ao Pai a tua intervenção, esclarecimento vindo do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, amados. Estamos aí com a... Ô, dona Ana. Que Deus te abençoe, querido. William Cardoso, seja bem-vindo. Afonso Barbosa, seja bem-vindo. E hoje nós estamos aí, eu quero convidar vocês a abrir o capítulo 38 de Gênesis. Nós terminamos com a venda de José, ok? Então nós acabamos aí o capítulo 37. Quem perdeu, por favor, entre lá no YouTube, Raul Nogueira, canal. E tudo que eu gravo na quarta e gravo no sábado vai ao ar ali no YouTube, tá bem? Tá tudo numerado. Ou seja, se hoje, por exemplo, nós estamos fazendo essa gravação agora, daqui a pouco, assim que terminar, eu passo lá para o YouTube. Numerado. Se você assistiu essa, mas não assistiu as anteriores, é só ir lá procurar Escatologia, se for na quarta-feira, ou Gênesis, se for no sábado, e está tudo numerado. Aí você vai ver, nós estamos desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo a versículo, e já chegamos no capítulo 38. Esse capítulo é um capítulo que é um parênteses entre o capítulo 37 e 39. É um parênteses, ou seja, ele está falando sobre José, e nós vamos estar dando continuidade, e de repente ele para e vai falar sobre Judá e Tamar. Vamos ver o que é isso.
tá bem? Williams, prazer é meu querido. Volte sempre, tá bem? E na medida que eu for expondo, e vocês que chegaram também aqui agora, se tiver alguma pergunta, tiver alguma contribuição, ou se eventualmente eu não expliquei direitinho alguma passagem, por favor, coloque aí, faça perguntas, interaja com a gente, porque isso sempre é uma grande bênção, tá bem? O Henrique escreveu: o Senhor ouve o nosso clamor, derrame o seu poder sobre os nossos pedidos. Amém, Henrique. Glória a Deus. Bom, no capítulo 38, nesse parênteses, né, está escrito o seguinte: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Bom, nós já sabemos que Judá é da tribo de Judá que virá o Cristo. Então, todas as vezes que se fala de Judá na palavra de Deus, é sempre bom a gente prestar atenção, tá bem? Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Ô Markson, tudo bem, meu querido? Olha só o que vai acontecer. Tornou a conceber e deu à luz um filho, e aí se deu a mãe o nome de Oná. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Muito bem. Existia dentro da religião judaica algo que realmente nós, na nossa cultura, não entendemos. Mas isso foi estabelecido por Deus, não simplesmente pelos judeus, não simplesmente pelos israelitas, ok? Era algo que, quando havia esse casamento de um, e tinha mais filhos, vamos dizer assim, e esse que casou com uma mulher e não teve filhos e ele morre, então, segundo a palavra do Senhor, tinha que entrar em cena o chamado levirato. O que é isso? O outro irmão, solteiro, óbvio, tomaria a esposa do irmão que morreu e teria um filho. Esse filho que nasceria não pertenceria a esse irmão que teve um relacionamento com aquela esposa, mas pertenceria ao irmão que morreu. Bem, essa é a história. E nós vamos ver como é que funciona aqui. Muito bem. Deixa eu ler o versículo 6. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito, o nome dele era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então, esse apesar de ser descendente de Judá, conforme a própria palavra diz, ele era perverso, alguém que realmente não devia temer o Senhor. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Vocês devem lembrar de Ruth, não é? Então, mais ou menos é esse o caso. Quando não tinha irmãos, então ia se procurar vamos dizer assim, o parente mais próximo, ok? E tem toda a história lá que vocês conhecem bem. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair em terra. Então, ele disse, não. Esse que vai nascer não vai me pertencer. Vai pertencer ao meu irmão. E, óbvio, ele, filho desse que morreu, vai receber a herança,
se eventualmente ele tivesse, ok? Essa herança não viria para o irmão, que agora casou com a Tamar, por exemplo, no caso. Então, ele fazia isso exatamente para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também este fez morrer. Bem, então nós temos aqui rebeldia contra algo estabelecido pelo próprio Deus para dar continuidade a um irmão que morreu e que deveria ter um descendente, não teve, e então o outro fez a mesma coisa, só que os dois morreram. Bem, ainda tem um terceiro. Muito bem. Versículo 11 diz assim: Então disse Judá a Tamar, sua nora: Permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Então Selá era o menorzinho, ainda era pequeno. E o que o Judá está colocando para Tamar? Ó, Tamar, meu filho ainda é pequeno. Mas quando ele crescer, ele vai se unir a você e vai dar descendência ao irmão. Muito bem. Então, só leu o 11 de novo, para se alguém não entendeu bem, está bem claro aqui. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Então, os anos se passaram. O que Tamar está aguardando? Está aguardando o próximo irmão do seu marido para ter relação com ela, para ela gerar um filho do marido morto. No correr do tempo, morreu a filha de sua mulher, de Judá. E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tiná. Ele e seu amigo Ira, o adulamita. E comunicaram a Tamar: Eis que teu sogro sobe a Tina para tosquear as ovelhas. Bom, entenda bem. Tamar, obediente, esperou pacientemente o crescimento desse último filho. Os anos se passaram e ela começou a perceber que o filho foi crescendo, virou homem e o Judá não tomou a providência que ele havia estabelecido de juntar, de unir Tamar com esse último filho, com Er. Muito bem. Olha só que coisa interessante. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tiná, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Então Tamar aguardou se cumprir a promessa de Judá, não se cumpriu. Ele, Judá, então agora está entristecido porque houve a morte, tudo bem? E ela diz, bem, essa é a oportunidade de eu resolver esse meu problema. Versículo 15. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então, na cultura, naquela época, quando a mulher cobria o rosto, normalmente ela era uma meretriz, e ela está se colocando como tal. Muito bem. Então se dirigiu a ela no caminho e disse: Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: Que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: Dar-me-ás penhor até que o mandes? Olá, Ângelo. Tudo bem, meu querido? Respondeu ele: Que penhor te darei? Ela disse: O teu selo, o teu cordão
e o cajado que seguras. Ele, pois, lhe deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Muito bem. Então, vamos entender bem. Tamar, dentro da cultura e dentro das normas estabelecidas, ela tinha que casar com um dos filhos de Judá, para que ela gerasse um filho, e esse filho, então, daria descendência ao seu marido, que morreu. Os dois haviam morrido por quê? Porque eram maus diante do Senhor, faziam coisas erradas. O primeiro era perverso, e o segundo, ele tinha uma responsabilidade com Deus, porque isso era algo estabelecido por Deus, e todas as vezes que possuía Tamar, o sêmen era jogado fora, para que não viesse nenhum descendente. Muito bem. Deus então mata ele também. O terceiro era criança ainda. Tamar se sujeitou àquilo que o Judá falou, ficou aguardando. Os anos foram se passando, até que ela viu, já está homem feito. E o meu sogro não está cumprindo a sua promessa. Então, ela se coloca como se fosse prostituta, faz uma abordagem ali para ajudar, e ela, de uma forma bem sábia, disse assim: bem, eu tenho que ter uma prova de que realmente o que eu estou fazendo é algo que não é normal, não estaria correto, e ainda vão, se eu estiver grávida, vão me matar, vão me apedrejar. Isso que eu queria. Imagina a nora de Judá sendo alguém importante no local, de repente o pessoal vem e vai falar: olha, Judá, sabe a sua nora? Ela adulterou. Bom, mas ela é viúva, não está casada, então está tendo um filho, teve relação sexual, não com um marido, mas com alguém qualquer. Então, pedra nela. Então, ela quis se garantir. Ela falou: bom, eu vou ter na minha mão algo que, quando eles vierem sobre mim, eu vou ter condições de dizer: olha, a pessoa que me possuiu é dona desse cajado, desse cordão. Então, foi por isso que ela pediu, não é? Muito bem. E o texto já diz que ela concebeu, ou seja, tudo isso Deus está no controle. Tudo isso Deus está no controle. Tá bem? Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu, tornou as vestes da sua viuvez. Ela está há anos com vestes de viúva. Isso fazia parte da cultura. Enviou Judá o cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Ela não era prostituta, ela não era uma meretriz, aquilo foi apenas uma estratégia para que Tamar tivesse um descendente do marido. Olha só. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Vocês podem estranhar, aqui onde eles estão não é uma São Paulo, onde tem um montão de gente. É como essas cidadezinhas do interior, que todo mundo sabe tudo, não é? Quando chega uma pessoa de fora, um visitante, todo mundo sabe, todo mundo fica sabendo, começa a se conversar, quem é ele, de onde veio. Então, o que está acontecendo é exatamente isso. O Marcos, o que está acontecendo é isso. Aquele grupo que era daquele lugar, disse: olha, aqui não teve nenhuma meretriz, não. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio, não nos tornemos em vergonha.
mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Então, o que Judá está dizendo? Olha, eu cumpri o meu trato, eu enviei o cabrito e eu queria pegar aquilo que ela tem, que é meu. Passados quase 3 meses, claro, a barriga começa a crescer. Foi dito a Judá: Tamar, tua nora, os fofoqueiros de plantão, né? Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Não falou nem de apedrejamento, para que seja queimada. Eu fico pensando, você já imaginou a hora que Judá descobre o que ele havia feito e qual foi o motivo que Tamar fez o que fez? Eu realmente não gostaria de estar no lugar desse homem. Porque isso tudo se espalha. Não vai ter como esconder, não é? Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. Então, ela apresenta exatamente o penhor, ou seja, exatamente o que ela havia pego como, vamos dizer assim, sinal de que foi Judá que esteve comigo, não é? Então, ela manda através de alguém mostrar exatamente o penhor, tudo aquilo que ela havia realmente tido, ou seja, o cordão e o cajado. E olha só, reconhece de quem é este selo, no versículo 25. E este cordão e este cajado eram 3 coisas, né? O selo, o cordão e o cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a Selá, meu filho, nunca mais a possuiu, e nunca mais a possuiu. Ou seja, o não teve descendente do irmão que morreu, e esse Selá, que era o último, ele agora, que deveria ser o que coabitaria com Tamar, foi substituído pelo pai. Então, Judá, nunca mais possuiu a Tamar. E o versículo 27 diz: e aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-lhe, atou um fio escarlate e disse: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu outro, e ela disse: como rompesse a saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Bem, a palavra de Deus não mostra exatamente o que aconteceu, mas garanto para você que Judá deve ter passado uma grande vergonha. Porque primeiro foi descoberto que ele teve relação com alguém que seria uma meretriz e que não era. Segundo, essa pessoa era a própria nora. E por quê? Porque ele não havia cumprido a sua palavra de entregar Selá para resolver o problema de Então, a gente entende que dentro dessa cultura, as pessoas se conhecendo, se falando, e vocês viram como a fofoca corre, não é? O que esse Judá deve ter passado por ocasião dessas coisas que ocorreram. Teve gêmeos e nós não temos uma informação muito precisa das consequências mais diretas a respeito disso. Uma coisa nós sabemos: o que aconteceu foi permissão de Deus. Isso que isso que Tamar resolveu fazer foi algo que foi apenas uma atitude humana de alguém que está desesperada, anos e anos
vestida de viuvez, não conseguindo obter, olá Neuza, tudo bem? Não conseguindo obter do Judá aquilo que ele havia prometido, ou seja, iria ficar sem descendente. Precisava então que Selá tomasse o lugar, gerasse um filho, e aí então Tamar teria continuidade da descendência de Bem, então isso é o que nós vimos com respeito a esta passagem. E o que fica para nós nessa passagem? O que me ensina, e a palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento, é que nós temos que ter uma palavra sim, sim, não, não. Aquilo que eu realmente falar que vou fazer, eu tenho que fazer. E se não fizer, eu tenho que ter uma explicação, um motivo muito claro, uma base muito forte para não cumprir. A minha palavra tem que ser de tal forma que mesmo nesse mundo caótico, esse mundo cheio de problemas, de violência, de mudanças, aquilo que era mentira agora é a verdade, aquilo que era verdade agora é mentira. Não importa o caos que está esse mundo. Nós, como crentes no Senhor Jesus, temos que continuar a testemunhar do Deus vivo através das nossas atitudes, dos nossos valores. Quando se fala de sim, sim, não, não, me lembra da época que as pessoas não tinham contrato e tiravam um fio da barba e aquilo era um contrato. Nós, crentes no Senhor Jesus, não podemos fazer promessas que, no fundo, nós já sabemos que não vamos cumprir. Isso está errado e tem as suas consequências. Nós não sabemos, não ficou muito claro para nós, nessa passagem, além da vergonha que Judá deve ter passado, além de uma série de coisas que aconteceram, nós não sabemos as consequências disso. Sabemos que esses dois que nasceram vieram de Tamar. E se ficou valendo o levirato, então Tamar deu consequência, deu, vamos dizer assim, o não é? Que havia morrido, que era o esposo de Tamar, teve, então, através do próprio Judá, que era o pai dele, teve a descendência que realmente Tamar precisava para dar continuidade. Bem, há coisas na palavra de Deus que o Senhor só coloca algumas informações mais relevantes, mas nós não temos exatamente nada escrito assim. E passou a ter, então, a descendência através de Judá. Nós apenas estamos inferindo que isso tenha ocorrido porque Judá não teve um ato de adultério, ela simplesmente fez com que o nosso Judá cumprisse a palavra, mas de uma maneira totalmente fora do normal. Amém? Bem, a grande questão hoje é: como está a sua postura nessa sociedade tão caótica? Nessa sociedade que pessoas estão aí já planejando a ir para Marte, não é? Então, tem várias coisas ocorrendo, mudanças radicais, guerras, problemas de todo tipo. Como que nós, cristãos, estamos navegando? Como nós estamos surfando nesse tsunami de problemas, de violência, de falta de realmente moral? Queridos, nós temos que continuar a ser aquilo que o Senhor disse que devemos ser. Testemunhas vivas de um Deus vivo. Nossa palavra tem sim que ser sim, sim, não, não. O nosso testemunho tem que fazer diferença nesse mundo.
Não importa o que o ímpio está fazendo, não importa o que alguns grupos, ou até evangélicos que não conhecem profundamente o Deus da palavra, não têm experiência com Deus, estão fazendo e andando segundo o curso desse mundo. Quando eu penso nisso, nessa postura de Judá, não é? Querendo preservar o filho e não cumprindo a palavra do Senhor, a gente fala, poxa, mas será que nos dias de hoje nós não estamos fazendo a mesma coisa? Será que nós não estamos andando que nem os ímpios? E os ímpios são pessoas que vivem como se Deus não existisse. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e perversão daqueles que mudam a verdade e mentira. Que é o que está acontecendo agora. Quando alguém, eu tenho falado isso muitas vezes, quando alguém é ímpio, o que significa? O ímpio é aquele que não leva Deus em conta, é aquele que não crê que realmente existe um Deus. E se existe um Deus, eu não estou nem aí para ele. Quem é ímpio é diferente daquele que é pio. O pio é aquele que leva Deus em conta. Então, o ímpio não tem um relacionamento vertical. E a palavra então fala que a falta desse relacionamento vertical leva o ímpio a ter um relacionamento horizontal pervertido, totalmente pervertido. É isso que fala. E quando nós olhamos isso, a gente entende. E eu vou ler o versículo 18, Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, aquele que é ímpio tem perversão. E é interessante, se ele não tem um relacionamento com Deus adequado, no sentido horizontal, ele é pervertido. E por isso, logo em seguida, nós lemos o versículo 24 em diante, problema tanto com a mulher como com respeito ao homem. Olha só o que diz. Por isso Deus entregou tais homens à imundície pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrar os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por isso, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário, a natureza. Mulher com mulher, não é? Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E aí, depois disso, ele vai tirar uma foto dos versículos 28 a 32 do ímpio, com tudo que tem de problemas aqui. Bem, por que eu li isso? Porque essa mulher Tamar, ela era viúva de anos. Ela preservou um princípio de Deus, de não cometer adultério, de não aproveitar que ela não tinha mais marido, mas ela era uma mulher normal, com certeza, e tinha necessidades nessa área. Mas ela não fez isso. Mas quando fez, ela fez com o propósito de envergonhar quem? Judá. E Judá, ele devia ser um homem digno e que não poderia ter relações sexuais com prostituta.
Isso era contrário ao Senhor, totalmente ao contrário. É o que a gente encontra, inclusive, na palavra do Novo Testamento. Se unir a uma prostituta é ser com um corpo como se fosse um corpo só com ela. Então, a gente percebe que Judá errou em não dar o seu filho Selá para estar gerando um filho para Er, e ao mesmo tempo ele quebrou um princípio, indo à rua e tendo uma relação sexual não com a sua esposa ou com uma futura esposa, mas para ele é que ele não sabia, mas para ele estava tendo uma relação com uma meretriz. E Tamar, ela, mulher, sofrendo anos e anos, aguardando o cumprimento de promessa, ela toma uma atitude. E essa atitude, então, vem envergonhar, ajudar. Era uma sociedade bem diferente da nossa, não é? Bem diferente da nossa. Mas ele, Senhor, cumpria aquelas pessoas. Ô, meu irmão, Maria das Graças Ribeiro de Souza? Uau! A minha esposa é Maria das Graças Ribeiro Nogueira. Interessante. Muito bem. E em Efésios tem uma passagem que eu estava, inclusive, estudando com uma pessoa hoje, que nos fala exatamente quando a pessoa deixa os princípios do Senhor. E Paulo está falando aos Efésios. E é interessante, quando você não está firme com Deus, você vai agir como um ímpio. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 17 diz: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Os gentios é de outras nações, não é? Não crentes. Como que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, sendo guiados não por princípios do Senhor, mas pela sua vontade. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, ou seja, como se fosse um ímpio. Mas só que ele está escrevendo para crente. Um crente que está andando que nem um ímpio. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, pela dureza dos seus corações. E quais são as consequências de pessoas que andam assim? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para que, olha só, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É o que nós vimos em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. O ímpio não tem um relacionamento com Deus adequado, então, no sentido horizontal, ele vai ter um relacionamento pervertido. Mas aí vem a palavra que diz: mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fosse instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis, arranca fora, joga longe o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Muito bem, então, nós vimos aqui Judá passando vergonha, e olha só, ele passou vergonha geral. Por quê? Porque todo mundo estava sabendo que Tamar tinha cometido um adultério. Todo mundo, tá? Todo mundo esperando que o nosso amigo Judá queimasse, ele falou até de queimar, mas o normal era apedrejar, e ele ficou de mãos atadas, porque ele é quem tinha cometido o pecado. Ele é que tinha tido relação com uma meretriz, que na verdade não era. Então, eu realmente não gostaria de ter sido exposto dessa forma, na vista de todo mundo,
as pessoas descobrindo o meu pecado. Olha que coisa, que vergonha que Judá, alguém importante na comunidade que ele estava, o que ele passou de vergonha deve ter sido realmente algo muito difícil, tá? Porque todo mundo conhecia, as pessoas vieram, olha, tua nora cometeu adultério. Ah, então vamos queimar, vamos fazer o que tem que ser feito, não é? É. Só que ele não viu o que ele fez de errado com uma meretriz que não era, né? Então, a gente tem que estar sempre atento para aquilo que nós fazemos. Se fizemos ou fazemos alguma coisa errada, temos que nos arrepender e corrigir, acertar diante do Senhor. Amigo, meu irmão, minha irmã, se você realmente está bem com Deus, amém. Mas se eventualmente você fez alguma coisa errada, acerte com Deus. É aquilo que eu sempre falo da respiração espiritual, não é? Jogar para fora o gás carbono espiritual, que é pecado. Na respiração normal eu jogo o veneno, né? Jogo fora o gás carbono e respiro oxigênio. No mundo espiritual, você joga para fora o gás carbono espiritual que chama-se pecado. E como eu faço isso? Confessando, me arrependendo. 3 listas eu sempre sugiro. Só para lembrar, não é para queimar no fogo, não, tá? Peça para Deus trazer na tua mente. Pessoas que eu preciso pedir perdão. Pessoas que eu preciso perdoar. E pecados só eu e Deus conhecemos. Pede para Deus trazer isso na tua mente. Anota só para lembrar e acerta primeiro com Deus e depois com as pessoas. Depois pica bem picadinho isso aí, porque é para ninguém ver. Isso é só um problema entre você e Deus, e joga fora. E aí começa a fazer a respiração espiritual momento a momento, como você respira normalmente. Pisou na bola em alguma área, já acerta. E volta e se restaura. Judá tinha, não sei se ele fez, tinha que ter pedido perdão a Tamar. Ele errou, ele pecou, ele fez algo contrário à vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Olha só, Maria das Graças Ribeiro de Souza. Só mudou o finalzinho, viu, Maria das Graças? Minha esposa é Maria das Graças, eu pensei até que fosse ela. Maria das Graças Ribeiro Nogueira. Muito bem. Você é daqui, São Paulo, perto aqui de Campinas, de onde você é? Se puder me escrever, seria legal. Muito bem, um abraço a todos vocês, ao Markson, a Neuza e todos que já passaram, que nós já conversamos, o Henricão que está lá em cima. Que Deus realmente possa estar agindo na vida de vocês, tá bem? E que essa lição aí de Tamar e Judá sirva para nós como algo que nós não devemos fazer, amém? Um abraço a todos, nós vamos orar encerrando, agradecendo a Deus e pedindo que realmente o Senhor possa estar conservando a cada um de vocês firmes no Senhor. Tá? Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina, mas se firme na palavra. Mergulhe na palavra de Deus para conhecer o Deus da palavra e ter uma grande experiência com Ele. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo e entregamos a Ti, Senhor, cada um desses que está conosco. Pessoas novas que nós aparentemente não conhecemos, mas o Senhor conhece. Que o Senhor possa estar agindo poderosamente nessas vidas, nessas mentes. Glorificado seja o teu santo nome. Meu Pai, nós pedimos agora, mais uma vez pela Elaine, que ela consiga a internação que ela precisa e que ela possa ser curada o mais rápido possível. Seja Deus, mais uma vez eu te peço, pela futura operação, cirurgia da Sueli, que o Senhor dê a ela paz e tranquilidade e sossegue o coração da dona Ana e dos demais
da família. Peço por todos os demais que nós já oramos, que estejam doentes, como é o caso do Daniel, todos, cada um deles, que o Senhor os guarde e os proteja, renove as suas forças. E peço pelas famílias de cada um desses que estão aqui representados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Shalom, Henrique. Shalom. Shalom. Que Deus o abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor. Se fosse chinês, Shadi Jufuni. Deus te abençoe. Amém? Fiquem na paz do Senhor.